Existe um tipo de filme que simplesmente não envelhece. Aqueles que você pode rever anos depois e ainda sentir o mesmo impacto da primeira vez. E poucos longas dos anos 90 conseguem fazer isso tão bem quanto A Outra Face. Lançado em 1997, esse filme não é apenas um thriller de ação. Ele é uma mistura quase perfeita de adrenalina, drama pessoal e um conceito que até hoje continua único no cinema. Dois inimigos mortais obrigados a viver literalmente um na pele do outro. Mas o que torna esse filme tão especial? Será que é a história? As atuações? Ou o estilo explosivo de direção que marcou uma geração inteira? Antes de mergulhar nessa história, já deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal, se você gosta de conteúdo sobre filmes e séries que marcaram época. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais vídeos como esse. Agora sim, bora pro vídeo. Quando falamos de grandes filmes de ação dos anos 90, muita gente lembra imediatamente de produções como Exterminador do Futuro 2, Duro de Matar ou Matrix. Mas A Outra Face ocupa um espaço muito particular nesse período. Isso porque o filme consegue ser ao mesmo tempo um espetáculo de ação e uma história profundamente pessoal. A trama começa com o agente do FBI, Sean Archer, interpretado por John Travolta. Ele é um homem marcado por uma tragédia devastadora. Anos antes, seu filho foi morto durante um atentado que tinha como alvo o próprio Archer. O responsável por esse ataque é o terrorista Castor Troy, vivido por Nicolas Cage. Castor não é apenas um criminoso comum, ele é imprevisível, carismático e extremamente perigoso. Um daqueles vilões que dominam completamente a tela. Desde o início, o filme deixa claro que essa não é apenas uma caçada entre policial e criminoso, é uma história de obsessão. Sam Archer não quer apenas prender Castor Troy, ele quer justiça. E esse confronto muda completamente quando surge uma informação urgente. Castor Troy plantou uma bomba em Los Angeles e ninguém sabe onde ela está. O problema é que o criminoso entra em coma antes de revelar qualquer coisa. E é aqui que o filme apresenta a ideia que o tornou tão famoso. Para descobrir a localização da bomba, uma equipe secreta do governo propõe algo praticamente impossível: realizar uma cirurgia experimental que permite que Sam Archer troque de rosto com Castor Troy. A missão é simples no papel, mas completamente absurda na prática. Archer precisa assumir a identidade do terrorista e entrar na prisão onde está o irmão de Castor, que é o único que sabe onde a bomba está. A partir daí, o filme vira um jogo psicológico extremamente interessante, porque não se trata apenas de infiltração. Sean Archer precisa aprender a agir, falar e pensar como seu pior inimigo, e enquanto isso, algo inesperado acontece. Castor Troy acorda do coma e decide fazer exatamente o mesmo. Ele assume o rosto de Sam Archer e passa a viver como ele. É nesse momento que A Outra Face deixa de ser apenas um filme de ação e se transforma em algo muito maior. Uma batalha de identidades. Agora, o herói virou o vilão, e o vilão virou o herói. E ninguém mais sabe quem é quem. Acho mesmo que era só uma questão de tempo para você esquecer onde a gente mora. Qual é? Dá um tempo. Essas casas parecem todas iguais. Minha querida e amada Eve. Uma das coisas que tornam esse filme tão memorável é a direção de John Woo. Antes de chegar a Hollywood, John Woo já era um dos diretores mais importantes do cinema de ação em Hong Kong. Ele era conhecido por cenas coreografadas com armas, câmera lenta, confrontos intensos e uma estética muito própria. E A Outra Face foi o momento em que esse estilo explodiu de vez no cinema americano. As cenas de ação são exageradas na medida certa. Explosões, perseguições, tiroteios e confrontos emocionais acontecem o tempo todo, mas sempre com um senso de espetáculo muito característico do diretor. E claro, não dá para falar desse filme sem mencionar um dos elementos mais icônicos da filmografia de John Woo, as pombas voando em câmera lenta.
pode parecer algo simples, mas virou praticamente uma assinatura visual do diretor. Outro ponto que faz o filme funcionar tão bem são as atuações. Na prática, John Travolta e Nicolas Cage tiveram que interpretar dois personagens e depois interpretar um ao outro. Ou seja, o trabalho deles vai muito além do normal. No início do filme, Nicolas Cage interpreta Castor Troy de forma exagerada, quase caótica. Mas quando ele passa a viver como Sam Archer, ele precisa incorporar a personalidade do personagem de Travolta. E o mesmo acontece ao contrário. E isso cria uma dinâmica fascinante, porque o espectador sabe quem cada um realmente é, mas os personagens dentro da história não. Essa troca de identidades também permite que o filme explore temas interessantes, como a ideia de identidade, até que ponto uma pessoa é definida pelo rosto que tem, e o que acontece quando alguém assume completamente sua vida. Sam Archer vê seu inimigo convivendo com sua família, ocupando seu trabalho e sendo tratado como um herói. Enquanto isso, ele está preso, vivendo como um homem que destruiu sua vida. Esse conflito emocional é o que mantém o filme envolvente até os dias de hoje. Tchau, bro. Escreve de vez em quando, tá? Vai ser meio solitário sem o Pollux. Aquele policial, Archer, fez um acordo com ele por entregar as provas. Seu irmão foi solto. Apesar de toda a ação e do conceito quase de ficção científica, a outra face ainda consegue trabalhar bem o lado humano da história. O personagem de Sam Archer é um homem quebrado pela perda do filho, e isso afeta profundamente seu relacionamento com esposa e filha. Já Castor Troy representa o caos absoluto. Ele não tem limites, e isso torna a ameaça ainda mais intensa. Quando os dois trocam de identidade, o filme cria situações que misturam tensão, ironia e até momentos inesperadamente emocionais. Especialmente quando o vilão começa a experimentar a vida que o herói tinha. Outro detalhe interessante é que, mesmo sendo um filme muito lembrado, muita gente não sabe que a ideia de A Outra Face passou anos sendo desenvolvida antes de finalmente chegar aos cinemas. O roteiro começou a ser trabalhado no início dos anos 90, mas só ganhou força quando John Woo entrou no projeto. E foi justamente a combinação entre o conceito da história e o estilo do diretor que fez o filme se tornar algo tão único. O resultado foi um enorme sucesso. A Outra Face arrecadou mais de 240 milhões de dólares mundialmente, algo impressionante para a época, e recebeu críticas muito positivas. Muitos consideram esse filme um dos melhores thrillers de ação dos anos 90. Hoje, mais de 2 décadas depois, o filme continua sendo lembrado e recomendado, principalmente porque ele representa uma fase muito especial do cinema de ação, um período em que os filmes eram grandes, ousados e não tinha medo de abraçar ideias diferentes. E talvez seja exatamente isso que faz A Outra Face continuar tão relevante. Ele é exagerado, intenso e dramático, mas também extremamente divertido de assistir. E no fim das contas, é isso que grandes filmes fazem. Eles marcam época. Como é que eu posso tirar essas botas? Elas só são tiradas na clínica. Eu estou sem cigarros. Volta pra fila, Troy. Eu disse que estou sem cigarros. Se você nunca assistiu A Outra Face, vale muito a pena conhecer. E se já viu, provavelmente sabe exatamente por que esse filme ainda é tão lembrado. Agora me conta aqui nos comentários, você acha que esse é um dos melhores filmes de ação dos anos 90? E se quiser ver mais vídeos como esse, analisando filmes e séries que marcaram gerações, não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.